Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, sempre com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. Queria só deixar um texto para você. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é de Jesus. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Resistir ao diabo e ele vai ter que fugir porque Deus é contigo. Daqui a pouquinho, o pastor Silas Malafaia, com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. E fique com a gente até o final. Lá no finalzinho, ele quer concordar com o seu milagre e com a sua vitória. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. Volta já. Olá, minha gente. Eu quero muito a sua atenção porque esses 2 sábados eu tenho uma mensagem muito importante, uma instrução muito importante. Eu vou falar sobre autoridade espiritual. Muita gente no meio do povo cristão entende muito pouco desse assunto. Eu quero pedir para você usar as redes sociais, o seu telefone. Pastor, fale para o seu povo, mesmo que não deu hoje, você está aí, não tem como falar com a sua congregação, mas no próximo sábado, avise amanhã na igreja, fale com o pessoal para assistir a segunda parte. São 2 partes da mensagem. E mesmo que você, para quem você vai anunciar, está perdendo hoje, mas eu te garanto que tem coisas interessantíssimas para saber no outro sábado. Eu quero pedir a sua ajuda, muito importante, essa mensagem. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Abra a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 17. Versículo 9 e 10. Êxodo, capítulo 17, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Você pode manter a sua Bíblia aí aberta? Eu quero trazer uma palavra para você, já que nós estamos aqui numa escola de liderança, e mesmo você, que é membro de qualquer igreja, que está me assistindo pelo programa de TV, eu quero tratar de um assunto muito importante para todo mundo que está aqui, não importa o nível que você está colocado para o serviço da obra de Deus. Eu quero falar sobre autoridade espiritual. Eu quero falar sobre isso aqui. Autoridade espiritual, baseado na vida de Josué, que é um exemplo de alguém que reconhece a autoridade espiritual. Então, aqui na introdução, primeiro, autoridade espiritual é uma pessoa revestida de poder para o desempenho de algum propósito, de alguma função no reino de Deus. Autoridade espiritual, uma pessoa revestida de poder para o desempenho de um propósito ou de propósitos no reino de Deus. Segundo lugar, aqui na introdução, a autoridade espiritual é uma delegação de Deus. Ninguém pode se fazer autoridade espiritual. Ninguém se nomeia autoridade espiritual. É uma escolha da soberania de Deus para o seu reino. Em Efésios 4:11,
ali nós encontramos o ápice da autoridade espiritual. Diz lá que ele deu, isso é, Deus deu para a igreja pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, né? Aqui está o ápice de autoridade espiritual nessa organização que o Senhor fundou, que é a igreja, e no seu reino. E em 1 Coríntios 12, 18, diz que é o Senhor que coloca no corpo cada membro como Ele quer. Significa que Deus coloca cada um no nível de autoridade que Ele escolhe. Terceiro, é importante frisar que ninguém é autoridade espiritual se não reconhecer Deus como autoridade espiritual máxima. Ninguém será autoridade espiritual no reino se não reconhecer que existe uma autoridade suprema, o Senhor Todo-Poderoso. Agora a questão é a seguinte: quais são as atitudes práticas de Josué que você pode ver como um homem que reconhece a autoridade espiritual sobre a vida do outro? Porque reconhecer a autoridade espiritual não é dar tapinha nas costas de pastor ou sei lá de quem. Reconhecer a autoridade espiritual não é fazer um elogio para alguém que é autoridade. Aqui estão as marcas de quem reconhece uma autoridade espiritual. Você vai ver que Josué reconhecia que Moisés era autoridade espiritual por estas atitudes que estão bem explícitas no texto. Comigo, versículo 9 e 10, vou repetir. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Só até aqui. Aqui está a primeira marca de quem reconhece a autoridade espiritual: obediência. Se você reconhece a autoridade espiritual sobre a sua vida, você obedece. Meu irmão, não existe questões de análises filosóficas, conjecturas teológicas. Se você reconhece uma autoridade espiritual sobre a sua vida, você obedece à autoridade espiritual. Depois, você não precisa ler, pode anotar, no capítulo 24, versículo 13 e 14, Josué é chamado de servidor de Moisés. Em Josué capítulo 1, versículo 1, diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, servo de Moisés. A segunda marca de alguém que reconhece uma autoridade espiritual é servi-la. Nós não estamos falando de um soldadinho de chumbo, não. Josué era o general, era o comandante do exército, era chamado de capitão. Não era um bobuzinho qualquer que estava servindo a Moisés, não. Era o comandante militar. Você serve a autoridade que está sobre a sua vida? Vou dizer uma coisa aqui para você. Até aqui tem quase 200 pastores da igreja que eu sou pastor, e fora membros. Eu tinha o maior prazer de servir o meu pastor. Eu já estava na televisão e muitas vezes dirigia o carro para ele. Ele gostava de andar comigo porque eu andava direitinho. Ele gostava de andar comigo. Eu gostava de servi-lo. Meu pastor nunca tinha entrado num hotel 5 estrelas. A primeira vez que entrou, fui eu que paguei. Porque eu tinha prazer de servi-lo. Meu pastor nunca foi ao exterior para passear.
Foi uma vez, numa viagem para Israel há 30 e tantos anos atrás, mas para tirar férias. Eu nunca tinha feito isso. Quem pagou a passagem dele, da minha sogra, fui eu, não foi a igreja não. Eu tinha prazer de servi-lo. Será que você serve a autoridade espiritual que está sobre você? Ou você pensa que é alguma porcaria tão importante que você está no nível da autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a tua vida? Só porque você é perequepê, PDP, perequepê, PhD, sei lá o quê, doutor, empresário poderoso, político importante, você está por fora. Você está por fora, filho. Quem reconhece uma autoridade espiritual tem prazer de servi-la. Eu não fazia por bajulação, eu fazia por prazer. Eu tinha prazer de dirigir para o meu pastor. Eu tinha prazer de levar ele. Quando eu comprei um carro melhor do que o dele, porque eu não recebia salário de igreja, só recebi salário de igreja nos 5 primeiros anos do meu ministério, depois eu pedi para me liberar, e eu tinha um carro melhor do que o dele. Não fiquei contente, enquanto não fiz a igreja comprar um carro no mesmo nível do que eu tinha. Eu passei a morar melhor do que ele, não fiquei contente. Enquanto eu não fiz a igreja comprar um apartamento na área que eu morava para ele, eu não sosseguei. Você está por fora, queridão. Deus te trouxe aqui nesses dias para tratar com você. Ei, você não veio aqui para ficar emocionado. Eu não vim aqui, ninguém vem aqui para pregar, para você sair rodopiando, falando língua estranha. É para você mudar de vida e mudar de atitude e ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um servo melhor. Quem reconhece a autoridade espiritual obedece. Quem reconhece a autoridade espiritual serve. Terceiro, quem reconhece a autoridade espiritual quer estar sempre junto. Quer estar sempre junto. Onde Moisés estava, Josué estava. Quem subiu com Moisés no monte foi Josué. Pode ver que ele emprega o plural. Arão vão ficar aí, até que nós tornemos. Está no capítulo 24, versículo 14. É que ele subiu, Josué estava com ele. Prazer de estar junto. Eu fico vendo o nosso meio, aqui não tem ninguém assim não. O camarada começa a crescer, sabe? Deus começa a abençoar, o cara fica de nariz empinado, já olha o pastor dele de cima para baixo, já olha como menor. É o meu nível deve ser bobo, rapaz. Nem tirou a fralda no evangelho. Não sabe nem comer de garfo, rapaz. Fica do lado do teu pastor, esteja junto dele, aprenda com ele, tire proveito da liderança dele e da autoridade que ele tem. Quarta característica ou atitude que você vê Josué, porque ele reconhece Moisés como autoridade espiritual. É porque Josué não participa de rebelião contra Moisés. Quem reconhece a autoridade espiritual não participa de rebelião contra ela. Um tempo desse, chegou na nossa igreja umas 25 pessoas. Acabou o culto de quinta-feira. O líder das 25 chegou para mim com 25 pessoas. Ô pastor, quando o cara, meu saudoso sogro e pastor, dizia que quem gosta de enfeite é jarro. Quando eu vejo um cara dar muito enfeite, eu já fico... Pastor, o senhor é homem de Deus, conhecemos o seu caráter, o senhor gosta de tudo certo, e borobobó, porque o senhor... Eu falei, vamos ver onde é que vai esse trem. Aí eu falei, pois não, meu irmão, o nosso pastor está num momento muito terrível, e nós não aceitamos, borobobó, e nós vamos... Eu estou liderando... Nós vamos afastar este pastor e a metade da igreja está conosco. E nós queríamos a sua cobertura e para
Quando ele acabou de falar, eu disse assim: filho, você tem duas saídas. Só tem duas. Número 1, fica quietinho lá, orando pelo teu pastor, até que Deus venha agir. 2, você sai sozinho com a bênção do pastor. Você não tem outra opção. Você não vai sair com um grupo, você não vai dividir igreja, você não vai sair com ninguém, porque senão você é rebelde. E rebelião é a manifestação do caráter de Satanás. Sublevação à autoridade é a manifestação do caráter de Satanás. Quem reconhece a autoridade espiritual não participa de divisão, de rasteira e de sublevação. Josué não estava com Datã, Corão e Abirão, né? Abiré, Abirão, sei lá, um nome desse rolado desse. Ele estava fora. Porque quem reconhece a autoridade espiritual não se levanta contra ela. Agora, qual é o resultado? Meu filho, tudo na Bíblia tem resultado, meu irmão. Deus trabalha muito com isso. Causa e efeito. Você quer o quê? Tem a bênção e a vida. Tem a maldição e a morte. Eu dou uma dica, hein? Escolhe a bênção, mas é você que escolhe. Qual é o lado que você quer? Tudo que você faz produz resultado. É por isso que Jesus falou em Marcos capítulo 4, versículo 26, que o reino dele, olha que coisa violenta é essa aqui, irmãos. O reino dele é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente frutificou. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que todo o reino de Deus é baseado na lei da semeadura. E eu não estou falando só de finanças, não. Todo o reino de Deus é baseado na lei da semeadura. O que é que você está plantando? Está plantando amor, vai colher amor. Está plantando paz, vai colher paz. Está plantando misericórdia, vai colher misericórdia. Está plantando graça, vai colher graça. Está plantando finanças, vai colher finanças. Está plantando o quê? Maldade, vai colher maldade. Está plantando injustiça, vai colher injustiça. Qual é o resultado? Um homem que reconhece a autoridade espiritual e se submete a ela, é profético para a sua vida o que eu vou falar aqui. Você está debaixo de uma autoridade espiritual? Ou você já esteve debaixo de uma autoridade espiritual? Hoje você é uma autoridade? Quem? Quem aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Nos dois casos, tem muita gente que está precisando aqui, pelo jeito. Estou vendo uns 30% da plateia com mão baixa. Você nunca esteve debaixo de autoridade espiritual, não? Vou perguntar de novo. Quem aqui está debaixo de uma autoridade espiritual? Entenderam. Glória a Jesus, amém. Obrigado. Agora vamos ver o resultado na vida de Josué. É o resultado para a minha vida e para a sua vida. Aqui, ó. Capítulo 17, versículo 13. Lembra que Moisés mandou ele escolher homens e sair contra Amaleque? Assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então segura aí, meu irmão, para você que reconhece e se submete à autoridade espiritual, te prepare para grandes vitórias na sua vida. Dois, olha o resultado de quem se submete à autoridade espiritual. Olha que coisa interessante, eu vou até ler. Olha só, no capítulo 24, no versículo 14, quando Moisés sobe ao monte com Josué, diz: e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a voz. Ele estava subindo com Josué. Agora, olha o versículo 17, do capítulo 24 de Êxodo. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então escute aqui, resultado, para quem se submete à autoridade espiritual. O povo estava vendo a glória do Senhor lá no cume do monte, mas quem estava lá era Josué. Sabe o que significa? Quando você se submete a uma autoridade espiritual, te prepare
para experiências profundas com Deus. O povo via lá de baixo, mas Josué estava com Moisés lá em cima. Ele estava numa posição que ninguém estava. Ele estava experimentando o que ninguém estava. É isso que acontece com quem reconhece a autoridade espiritual. 3. É profético para você. Se você reconhece a autoridade espiritual e se você submete, se prepare para receber algo especial de Deus sobre a sua vida. Em Deuteronômio 34:9 diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Não foi que ele arrumou, ele recebeu algo especial de Deus, cheio do espírito de sabedoria. Resultado de quem reconhece a autoridade espiritual. Resultado, estou dando resultado. 4, no capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9, na segunda parte, diz que o povo deu ouvidos a Josué. Você será reconhecido. Se você reconhece a autoridade espiritual sobre a sua vida, se prepare que você também será reconhecido. 5, é resultado. Se você reconhece a autoridade espiritual, é porque você submete a ela. Então grave isso. Você vai receber algum nível de autoridade. E tem 3 possibilidades. Quando você se submete a uma autoridade espiritual, você em algum tempo vai receber algum nível de autoridade. E tem 3 possibilidades. A primeira, uma autoridade espiritual menor do que a quem você se submeteu. Essa é a primeira possibilidade. Você tem um nível de autoridade espiritual menor do que a quem você se submeteu. Segunda possibilidade, você receber um nível de autoridade espiritual igual a quem você se submeteu. E terceira possibilidade, você receber um nível de autoridade maior do que a quem você submeteu. No caso de Josué, foi menor, porque a Bíblia diz que nunca houve profeta como Moisés. Está em 34:10 de Deuteronômio. Então Josué recebeu um nível de autoridade menor do que Moisés. Pode não ser o seu caso. Você serve uma autoridade espiritual e amanhã Deus pega você e coloca num nível de autoridade maior do que a quem você serviu. Agora, querido, eu estou aqui, eu disse para vocês, eu estou pregando aqui na periferia, certo? Uma introdução. Como é que você sabe que alguém reconhece uma autoridade espiritual? Porque obedece, porque serve, porque quer estar junto, porque nunca se rebela. Qual é o resultado? Você vai ter vitórias, algo especial de Deus sobre a sua vida. Você vai ser reconhecido. Olha que coisa linda. Estamos falando aqui como resultado de quem reconhece a autoridade espiritual. E você recebe algum nível de autoridade espiritual e você tem experiências espirituais profundas por causa disso. Esse assunto é muito importante, porque se você não aprende sobre autoridade espiritual aqui na terra, você também não vai entender e compreender a questão de se obedecer à autoridade maior que é Deus. Semana que vem tem coisas importantíssimas que eu vou falar. Convide seus amigos, anuncie na tua igreja amanhã. Pastor, fale para a tua congregação. É um tema muito importante e eu tenho certeza que vai trazer a você um esclarecimento muito, mas muito, muito bom para a sua vida espiritual. Bem, deixa eu fazer aqui um pedido a você. Eu quero pedir a você para você entrar
É isso mesmo, entrar no verdadegospel.com. A gente fala entrar, acessar, fica a palavra mais bonita, né? www.verdadegospel.com. Tem uma matéria principal e 3 matérias secundárias. Se você puder assistir e pedir às pessoas para assistirem o que eu estou falando nessas matérias, eu tenho certeza que vai despertar você e vai te dar uma consciência de cidadania. Querido, vai por mim. Vai por mim. Eu peço a você, acesse. Se caso cair, porque é uma multidão, espera um pouquinho. verdadegospel.com. Tem 4 matérias e não são grandes, tá? São vídeos de palavras minhas esclarecedoras para a sua cidadania. E de algumas coisas que você precisa saber. Você precisa saber. Eu não posso falar mais um centavo além disso aqui. Você precisa ouvir o que eu estou falando. Você não pode ser enganado. Meu irmão, você não pode ser enganado. Entre no verdadegospel.com e divulgue para outros. Use o telefone, use as redes sociais e pede. Veja o que o pastor Silas Malafaia está falando. Depois não diga, meu irmão, eu fui enganado, eu não sabia como é que é. Entre aí, www.verdadegospel.com. E outra, me acompanhe pelo Twitter, @Pastor Malafaia. Hoje, às 14 horas, eu promovo um tuitaço. Quente. Hoje, às 14 horas, @Pastor Malafaia. Me segue aí. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Antes de tudo, 1 Timóteo 2, que se façam orações, intercessões pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável ao Senhor. Vamos orar. Pedir que o Espírito Santo possa dirigir o coração dos brasileiros. Pedir que Deus livre a nossa nação do caos, que haja paz, que haja prosperidade na casa, no lar de cada um, haja paz em cada rua, em cada casa. A bênção de Deus esteja sobre a nossa nação. Vamos orar? Vamos clamar pelo Brasil? Vamos lá? Nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir uma bênção para a nossa nação. Amanhã é um dia importantíssimo para nós. É um dia de eleição. Peço, ó Deus, que Tu possa dirigir os destinos da nossa nação, que Tu possa dar sabedoria a governantes, Tu possa dar inteligência, revelação, para que possamos construir uma nação próspera, de paz, de alegria e de bem-estar. Livra o Brasil do caos social. Livra, Senhor, o Brasil da corrupção, da roubalheira. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada autoridade dos poderes constituídos, o legislativo, o judiciário, o executivo. Ó Deus, ilumina, Senhor, as autoridades, abençoa o povo, abençoa a casa de cada um, que haja paz nas ruas, nas casas e nas cidades. Nós abençoamos a nossa nação e declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil. Até o próximo programa, querendo Deus.